tumores hepáticos, apesar da apresentação estar como cirurgia hepática. E essa primeira parte, gente, ela ainda vai cair na prova, tá? A segunda parte, que é o transplante hepático e o abscesso, é que serão as matérias daquele testinho via Google Forms, que eu ainda enviarei aos senhores. Então, né, vamos por partes aqui. Então, vocês peguem, né, esses slides que estão aí dos tumores hepáticos, para a gente poder iniciar a nossa aula. Bom, então, quando a gente fala sobre cirurgia hepática em si, a gente vai falar, né, das principais patologias que vão acometer o fígado, que essencialmente são os tumores, tanto os benignos quanto os malignos. Por incrível que pareça, né, a maior parte dos tumores hepáticos, eles são de natureza benigna, e quando eles são malignos, né, é muito mais comum eles serem vindos, né, como metástase de outros sítios primários do que um tumor primário do próprio fígado, tá? Então, essa primeira parte da aula, a gente vai iniciar até falando sobre a segmentação hepática, né, que é a famosa divisão de Cuinot, que foi um anatomista francês que dividiu o fígado, né, em 8 lobos. E é a partir dessa segmentação que a gente vai fazer as famosas hepatectomias. E para que eu tenho que saber sobre isso, gente? Porque é isso que vai nortear o tratamento. Então, de acordo, né, onde qualquer tipo de problema do fígado esteja, qualquer tipo de tumor, ou eu vou fazer uma segmentectomia anterior, ou eu faço uma hepatectomia esquerda ou direita, ou eu faço ela de uma forma alargada. Se vocês prestarem atenção, essa divisão da segmentação hepática, ela vai seguir a questão das veias hepáticas, que são no número de 3, né? Elas são advindas da nossa veia cava, e a gente tem a veia hepática esquerda, a veia hepática média e a veia hepática direita. Para que eu tenho que ter esse conhecimento anatômico? Porque eu vou precisar fazer a ligadura dessas respectivas veias se eu vou querer, por exemplo, tirar parte do lobo direito ou parte do lobo esquerdo, ou às vezes eu pego parte de um lobo e pego metade do lobo que está do lado. Então, esse conhecimento de anatomia, ele é fundamental nessas horas. Então, quando a gente pega aqui a parte do lobo esquerdo do fígado, a gente vai ter a representação do segmento 2, do segmento 3 e do segmento 4, que ainda pode ser dividido em 4A e 4B. O segmento 1, ou segmento caudado, gente, ele é posterior. Então, geralmente, quando a gente abre ali a cavidade abdominal, a gente não consegue observar ele de frente. Então, a gente tem a veia hepática média, e ela, né, que vai fazer essa vascularização de segmento 8, né? E parte dela também vai chegar lá no segmento 5. E na veia hepática direita, a gente vai ter, né, a questão do segmento 6 e do segmento 7, né? Então, dessa forma, de acordo onde está a tumoração, a gente vai retirar a parte desses lobos. Então, pessoal, o que isso vai dar origem, né? Por exemplo, se eu preciso remover os segmentos 7 e 8, né, 6 e 7, perdão, que eles são bem aqui mesmo para a ponta do lobo direito, a gente vai falar que a gente fez uma segmentectomia posterior direita. Se o caso da doença, gente, já tiver nos lobos 5 e 8, a gente fala que é uma segmentectomia anterior direita, tá? Se eu quiser fazer uma hepatectomia direita como um todo, eu vou tirar esses 4 lobos: o 5, o 6, o 7 e o 8. Agora, o lobo 4, né? Eu posso falar que é uma segmentectomia medial esquerda, ou eu posso simplesmente falar que é uma ressecção do segmento 4, ou uma lobectomia do segmento 4. Agora, quando eu falo nos lobos 2 e 3, eu vou falar que é uma segmentectomia lateral à esquerda. E quando eu vou querer falar que eu quero fazer uma hepatectomia esquerda, eu vou tirar os lobos 2, 3 e o 4.
Bom, além disso, pessoal, a gente tem a questão das hepatectomias estendidas, ou seja, elas pegam parte de um lobo inteiro e vão pegar um pouquinho do outro. Então, quando eu falo que eu desejo fazer uma hepatectomia direita estendida, eu vou estar agregando segmento 5, 6, 7, 8 e o lobo 4 todo. Agora, quando eu vou precisar fazer uma hepatectomia esquerda estendida, além dos segmentos 2, 3 e 4, eu ainda vou pegar o segmento 5 e o segmento 8. Ok, pessoal? Isso tudo vai depender do quê? De acordo com a localização da doença do fígado que eu desejo retirar. Então, isso vai depender também muito da avaliação dos exames de imagem, que são fundamentais, e falando sobre eles, né? Quando a gente fala da parte de tumor hepático benigno, geralmente eles são descobertos através de exames de imagem que não foram solicitados por causa deles. Ou seja, o paciente tinha um outro sintoma abdominal e foi solicitado uma ultrassonografia, ou às vezes até um exame de maior qualidade, como uma tomografia, uma ressonância, e aí observa-se aquela nodulação hepática. Por isso que na radiologia a gente até fala que eles são os incidentalomas. E quando a gente fala nessas tumorações benignas, o que elas são? São geralmente inespecíficas, algumas podem ter uma interface, né, de terem semelhanças com o hepatocarcinoma, que é o tumor maligno primário do fígado. Então, geralmente, a gente tem que observar de perto. A princípio, gente, os tumores benignos são tratamento conservador, ou seja, a gente só vai fazer um tratamento cirúrgico se a gente tiver dúvida se ele pode ter uma transformação maligna. Em alguns tipos benignos, a gente ainda tem um risco de hemorragia. E, além disso, hoje, com a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, elas estão cada vez melhores e os cortes são muito específicos para a gente ver a doença. A gente vai fazer um uso racional dessa tecnologia, mas, quando for necessário, a gente ainda as utiliza até para fazer a biópsia do fígado e saber a natureza dessa tumoração. O primeiro tumor que a gente vai comentar, gente, é o adenoma hepatocelular. É um tumor bem raro mesmo, ele é de origem epitelial, com incidência mais em mulheres, principalmente aquelas que são usuárias de anticonceptivos orais de longa data. Então, vai acontecer essa nodulação por causa de uma proliferação monoclonal de hepatócitos maduros. Então, aqui, né, essa mulher pode ter passado por uma ultrassonografia, que viu, né, a presença dessa nodulação, mas para que a gente possa chegar mesmo ao diagnóstico de adenoma, é necessário fazer uma ressonância magnética com esse contraste hépato específico, que a gente chama de primoviste. Porque ele vai ter essa substância no qual os hepatócitos vão se corar de forma mais rápida na ressonância. E com isso, ele vai ficar bem mais evidente. Então, quando a gente pega, né, a questão, né, de fazer uma biópsia desse adenoma, existem vários tipos de caracterização moleculares. Então, existem aqueles adenomas que eles vêm de matriz esteatótica, que geralmente são os que têm maior frequência, né? Como o próprio nome já fala, eles estão associados à esteatopatite. Os adenomas inflamatórios, que geralmente esses a gente tem um pouquinho mais de cuidado, e geralmente são esses que a gente, às vezes, vai indicar uma cirurgia. Os de matriz, que a gente não vai distinguir do carcinoma hepatocelular, então a gente vai ter que fazer uma biópsia para fazer essa diferenciação. E a gente tem até, né, essa caracterização molecular do porco sônico, como vocês podem observar aqui, que é uma caracterização nova, foi descoberta há poucos anos atrás, e está relacionada a esse adenoma com obesidade e um risco aumentado de hemorragia. Então, sendo assim, quando que eu vou operar um adenoma? Quando ele não for esteatótico, maior que 5 centímetros no sexo feminino, porque por ser, às vezes, de uma matriz inflamatória, às vezes pode, né, ter uma diferenciação
de malignidade. E aqueles adenomas, os quais a gente percebe que tem um risco de sangramento ou estão em sangramento. Aqui a gente tem, né, além da cirurgia propriamente dita, que é retirar aquele lobo ou parte do fígado com adenoma, a gente também tem a embolização arterial desse nódulo. O que isso significa, gente? A gente leva esse paciente para hemodinâmica, cateteriza uma artéria, geralmente é femoral, e isso vai o catéter até chegar ao adenoma, e no qual ali a gente joga substâncias esclerotróficas, no qual vai fazer com que tenha esclerose da artéria que nutre o adenoma, e assim ele vai diminuir de tamanho, sendo assim, diminui também o risco de sangramento, né? Que pode levar essa paciente a ter um choque e até evoluir para o óbito. Então, aqui a gente tem uma figura de uma ressonância nuclear magnética. Então, a gente tem várias fases, né, da ressonância. É interessante depois vocês verem na aula de radiologia ou algum livro para que vocês possam entender sobre essas imagens de ressonância. E geralmente, né, os adenomas, eles são bem definitinhos, podem ser tanto homo quanto heterogêneos. Geralmente eles são heterogêneos, né, quando o sinal das fases da ressonância troca. Geralmente em T2 ele vai ter um leve a moderado hipersinal e um hipossinal em T1, ou seja, ele vai ficar mais apagadinho, pode ter um realce arterial tanto homo quanto heterogêneo e uma lavagem tardia, podendo formar uma encapsulação. Então, nesses casos, a gente vai fazer um acompanhamento dessa paciente, geralmente de 6 meses a 1 ano. Pode-se fazer uma ultrassonografia? Sim, mas em caso de dúvidas, a gente vai ter que partir para a ressonância para a gente caracterizar de forma, né, de imagem, que de fato estamos diante do adenoma hepatocelular. Bom, o hemangioma hepático, gente, diferente do adenoma, que é bem raro, aqui a gente está diante de uma tumoração benigna mais comum do fígado, afetando até cerca de 7% da população. Também acometendo a mesma faixa etária, né, e sexo da outra doença, ou seja, mulheres a partir da terceira década de vida. O hemangioma, gente, ele tanto pode ser único, né, ou seja, solitário, ou múltiplos, e vão variar em tamanho. Geralmente eles se mantêm de tamanho e raramente crescem, tá? Então, tudo dentro do corpo humano que tem a palavra hemangioma, o que a gente vai entender? Ele vai ser feito, né, através de uma malformação vascular. Então, é como se fosse essa anomalia de vasos sanguíneos dentro do fígado que vão se crescer e vão formar essa tumoração. Aqui a gente tem um quadro clínico extremamente variado, porque pode ser tanto um quadro clínico assintomático, o paciente vai fazer uma ultrassonografia, por exemplo, para ver se tem uma colicistolitise e acaba achando esse hemangioma. Até mesmo aos casos que essa tumoração é muito grande e acaba fazendo os sintomas de efeito de massa. O que isso significa, gente? Sintomas compressivos. Se a gente for lembrar que principalmente o fígado esquerdo, ele cai por cima do estômago e do duodeno, qualquer coisa que cresça ali vai acabar apertando esses dois órgãos. Com isso, o paciente pode ter dor abdominal, desconforto, saciedade precoce, plenitude pós-prandial e até mesmo náuseas e vômitos após a alimentação. Aqui, pessoal, apesar de eu estar falando de um hemangioma, ou seja, um tumor de matriz de vaso sanguíneo, o sangramento e a trombose intratumoral são raras complicações. E é mais raro ainda isso aqui, o sangramento espontâneo ou ruptura traumática. Então, muitas vezes o paciente ele chega apavorado no consultório, achando que se ele cair, né, da própria altura, esse hemangioma ele vai arrebentar e vai começar a sangrar até ele ir a óbito. Isso, gente, é extremamente raro. E não, às vezes não tem a ver só com o tamanho do hemangioma, não, tá? O que é a grande preocupação desse tumor? É a chamada síndrome de Caça-Beck-Merritt. Anotem isso aí, que geralmente vai estar associada a um tumor gigante,
Está até errado aqui no slide, gente. Não seria menor que 10 centímetros, não. Seria maior que 10 centímetros. E por ele ser muito grande e ter muito fator, ter muito novo vaso sanguíneo, que vai puxar fator de angiogênese, o que acontece? Acaba tendo consumo, né, de todos os fatores de coagulação que o fígado produz. Então, o paciente cursa com uma coagulopatia de consumo, cursa com trombocitopenia, que é como se esse tumor puxasse todas as matrizes de plaqueta, consumisse tudo aquilo, e, consequentemente, vai dar origem ao quê, gente? Discrasia sanguínea. Então, sendo assim, a gente tem aquela púrpura trombocitopênica. O paciente fica com aquelas manchas violáceas em torno do corpo, tá? Na tomografia, né? Ao início, a gente faz uma tomografia, que a primeira fase entra sem contraste, depois a gente coloca o contraste no paciente. Eles vão aparecer hipodensos, e após a instilação do contraste venoso, a gente tem um realce periférico na fase arterial e uma progressão centrípeta nas fases portal e tardia. Isso é importante, pessoal, que essa caracterização de exame de imagem, que é patognomônica de ser um hemangioma hepático. Então, muitas das vezes, a gente não precisa fazer uma biópsia para saber o que é, por causa dessa caracterização. Ah, eu preferi fazer uma ressonância nuclear. Então, como que o hemangioma vai aparecer? Hipointenso, lá em T1, e intensamente brilhante em T2 e na difusão do contraste. Então, aqui, a gente tem uma imagem do que é o hemangioma. Ele vai ser um pouco mais roxinho do que o restante do fígado, porque ele vai ser um emaranhado de vasos sanguíneos. Então, aqui a gente depende do quadro clínico do paciente. Então, a gente faz um manejo conservador com controle de exame de imagem a cada 6 meses a 1 ano. Qual seria o exame de imagem mais apropriado para esse acompanhamento? A gente tem que ter uma regrinha. Então, seria de bom tom a ultrassonografia de abdômen total, por quê? Ela não tem radiação. Só que a gente tem que lembrar que muitos radiologistas, eles não conseguem fazer essa diferenciação do que é um hemangioma, do que é um adenoma, do que é uma hiperplasia nodular focal. Então, a gente precisa ter um exame de imagem melhor, pelo menos um exame que dê esse diagnóstico certeiro. E aí a gente vai pedir ou a tomografia ou a ressonância. Agora, para repetir uma TC e uma ressonância de 6 em 6 meses, é um pouco demais. Às vezes a gente pedindo a ultrassonografia e explicando que é um exame de acompanhamento de um hemangioma hepático já diagnosticado, já vai facilitar para o colega radiologista na hora que ele fizer esse acompanhamento ultrassonográfico. Então, sempre se lembrem disso. Agora, se eu tenho um hemangioma que cresceu, está sintomático, tem a síndrome de Kassabach-Merritt, aí eu vou pensar em cirurgia. Então, de acordo, né, com a localização, eu vou fazer a ressecção só daquele segmento que está o hemangioma, ou eu faço uma lobectomia, ou às vezes uma simples enucleação. Eu passo o bisturi elétrico exatamente ao redor do hemangioma e aquilo ali eu retiro, né, ele como um todo. Então, aqui, pessoal, a gente tem as imagens, né? À esquerda dos senhores, a gente tem uma imagem tomográfica, é até um senhor hemangioma que está aparecendo aqui nessa tomografia, e de acordo com as 3 fases pós-contrastes tomográficas, a gente vê a questão do realce globular, e depois ele vai se tornando da periferia para o centro, né, da lesão, até ficar uma coisa completamente homogênea. E também na ultrassonografia, o radiologista ele tem uma expertise também para fazer o diagnóstico desse tumor, e aqui nesse caso a gente vê até um hemangioma heterogêneo com uma presença de necrose central, que isso também pode ser uma caracterização desses hemangiomas, tá? Pessoal, tá tudo bem aí? Tá todo mundo quietinho? Ninguém se manifestou? Deixa eu ver aqui. Oi, Cleudi. Tranquilo. Desculpa, professor, eu fui dar positivo e fiz o gesto errado, desculpa. Ah, tá certinho, então. Então, aqui, pessoal, só para a gente, né, contextualizar, é um paciente do sexo feminino com 50 anos, com nódulos hepáticos a esclarecer.
Então, a gente tem aqui uma lesão do lobo caudado, que é só essa cabeça das setas aqui, o lobo caudado ele é posterior, apresenta, né, um leve hipersinal em T2 e áreas de queda de sinal em T1 fora de fase, por gordura infralesional. Então, essa lesão aqui do meio, a gente entende que vai ser mais uma gordurinha, tá? Oi, pessoal, alguém chamou? Que eu não posso... Oi, Cleudi. Tá com dúvida, Cleudi? Não, fui eu, não. Não? Ah, porque você estava com o áudio aberto? Tá certo, então. Voltando aqui. Agora, aqui, pessoal, onde está essas setas inteiras, que vai ser o segmento 8 e o segmento 7, a gente vê que elas são parecidas entre si. Então, a gente tem uma impregnação nodular, que ela, a princípio, ela é mais periférica, e conforme vai passando as fases, elas vão sendo descontinuadas até chegar na fase arterial. Então, isso daqui já seria uma caracterização dos hemangiomas, né? Então, aqui a gente teria que fazer até um tipo de segmentectomia típica, né? Porque o 7 e o 8, eles possuem uma vascularização diferente. Uma é pela veia hepática direita e o outro é pela veia hepática média. Então, aí a gente já aumenta um pouco o grau de dificuldade da gente fazer uma segmentectomia aí para retirar esse hemangioma. Mas se a gente tiver um acompanhamento dessas lesões a longo prazo, e se elas não mudarem, elas continuarem de forma típica, a gente opta pelo tratamento conservador. Bom, a hiperplasia nodular focal. Então, ela vem em segundo lugar, depois do hemangioma hepático, também vai acometer mulheres a partir da terceira década de vida. E essa hiperplasia, gente, ela vai ser oriunda de uma provável resposta hiperplásica das células hepáticas normais a uma hiperperfusão ou uma hipóxia que o fígado pode ter sofrido, né? Aqui, pessoal, a gente tem a questão da gente fazer a biópsia, por quê? 80% dos casos são típicos, então a gente tem esse padrão aqui, né, de histopatológico. Então, tem hepatócitos semelhantes ao normais, dispostos, né, em placas de 1 a 2 células de espessura, com esse padrão plurinodular, separado por faixas fibrosas e circundando uma cicatriz fibrosa central com um vaso arterial distrófico. Além disso, a gente ainda poderia ver uma ausência de veia porta e a presença de proliferação do ducto biliar na interface de um parênquima fibroso. Então, essa alteração de conformação histopatológica, a gente já fica um pouquinho preocupado. Por quê? Aí a gente já não vai pensar, às vezes, somente no caso de algo benigno. Então, vamos seguir um pouquinho mais para conhecer essa doença. Aqui a gente também tem a questão de um quadro sintomático, geralmente é um incidentaloma, ou seja, o paciente descobriu fazendo o exame para uma outra coisa. E aqui, como a gente já tem lesão, né, intrahepática, né, a nível microscópico, essas lesões volumosas, elas podem levar à compressão dos ductos biliares intrahepáticos, resultando no aumento da gama-GT. Quem se lembra que a gama-GT é uma enzima canalicular? O que significa isso, pessoal? Dentro dos ductos tem a produção dessa enzima. Então, quando eles são comprimidos ou cresce uma lesão dentro deles, o que vai acontecer com essa enzima? Ela aumenta. Então, significa que algo não está correndo bem dentro do fígado. Além disso, no exame físico, o que eu posso ter? Uma massa palpável durante o exame físico, uma hepatomegalia e até mesmo uma perda de apetite. E essa perda de apetite, que pode levar a uma perda de peso, nos faz pensar em quê, gente? No hepatocarcinoma, que é o tumor maligno primário do fígado. Então, aqui, diferente das outras doenças que a gente já comentou, aqui a gente tem um em cima do muro. Eu não sei se é um hepatocarcinoma ou se é uma hiperplasia nodular focal. Então, o que eu vejo na tomografia? Uma imagem lobulada, bem delimitada, ISO ou levemente atenuante na fase pré-contraste, com realce homogêneo na fase arterial,
com clareamento rápido na fase portal e de equilíbrio, e a gente pode ver uma pequena área central estrelada que tende a se impregnar nas fases tardias, ou seja, a famosa cicatriz central, com esses vasos mal formados. Então, qual que é o sinal de imagem que nos lembra da hiperplasia nodular focal? É a presença da cicatriz central nas fases tardias da tomografia. Isso, né, a gente também pode ver, a grosso modo, na ressonância. Então, lá em T2, a gente também vai ter essa presença dessa cicatriz central. Aqui, a gente tem a questão da dúvida. Quando eu tenho certeza que é uma hiperplasia nodular focal, e às vezes eu só vou ter essa certeza quando eu faço a biópsia hepática, eu faço a abordagem conservadora, que nesse caso dos tumores benignos é o que, gente? Acompanhamento com exame de imagem. Ponto. Ah, não sei se é malignidade, então já vamos pular para o parágrafo aqui embaixo. Impossibilidade de excluir malignidade. Evidência de crescimento progressivo. Lesões muito grandes. Aumento do risco de hemorragia relacionada ao trauma. Olha só que interessante, pessoal. É na hiperplasia nodular focal que realmente existe o risco do paciente, né? Ter um sangramento desse tumor se acontecer qualquer tipo de trauma com ele. Então, olha como é que o nome engana. A gente acha que é o hemangioma e, na verdade, é a hiperplasia. E a presença de sintomas compressivos. Então, mais uma vez, principalmente do lado do fígado esquerdo, que tem uma interface com o estômago, com o duodeno. Se essa lesão é muito grande, faz um efeito de massa. E a pessoa, às vezes, acaba não conseguindo nem comer. Então, aqui, gente, caso clínico, a gente está aqui, né, com uma imagem de ressonância. Então, uma paciente do sexo feminino, 36 anos, assintomática, apresentando nódulo hepático hipervascular a esclarecer, sem gordura infralesional e sem cicatriz central. E lá, na impregnação, né, homogênea pelo contraste hepatobiliar, que apontou para o diagnóstico de hiperplasia nodular focal. Apesar de aqui, né, eu tirei essas fotos de um artigo científico. Se vocês apertarem bem o olho aqui, na fase hepatobiliar, onde está, não sei se vocês estão vendo a minha seta branca, tem uma coisa estranha, né? Como se fosse mesmo uma cicatrização central. Então, isso, gente, vai ser uma grande caracterização desse tipo de tumor, tá? Ah, ficou em cima do muro. Eu vou fazer o quê, gente? Biópsia, tá? E esse posicionamento aí, provavelmente a gente está falando até do lobo caudado, que é o segmento 1, pela divisão de Quinault. Bom, então, fechando o assunto tumor benigno, a gente entra agora para falar dos tumores malignos hepáticos. O que a gente tem que entender de malignidade dentro do fígado? A gente tem duas estradas bem diferentes. Então, a gente tem um tumor maligno primário, que é o famoso hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, são palavras sinônimas, que é o tumor primário mais frequente do fígado, e a outra estrada são os tumores secundários, ou seja, são metástases de cânceres de outros sítios, que não são o fígado. Disso tudo, gente, as neoplasias malignas secundárias hepáticas são 95% de todos os casos. Então, é muito mais fácil o fígado ter uma metástase de outro órgão do que ele mesmo produzir um tumor maligno, tá? Sendo que dessas metástases, qual que é o principal sítio primário? Câncer coloretal. E isso a gente tem que ter muita atenção. Por quê, gente? O câncer colônico está bombando de diagnóstico. A gente está pegando faixa etária a partir da segunda década de vida de diagnóstico de câncer coloretal, sem estar em associação com aquelas síndromes hereditárias que a gente estudou na N1. Então, a gente precisa ter muita atenção quando a gente vê uma nodulação no fígado, tem uma caracterização maligna, a gente é obrigado a fazer o rastreio de toda a cavidade abdominal. Então, a gente inicia, né, com o foco aqui,
primeiramente, né, no carcinoma hepatocelular, que é a sexta causa de mortalidade por câncer em homens. Isso são dados do INCA de 2025, né? Mais frequente nos homens, variando a partir da quarta até sétima década de vida, dependendo do local onde é feito o estudo epidemiológico. E quando eu falo do hepatocarcinoma, eu tenho que falar dos fatores de risco mais importantes, que é, primeiramente, a cirrose hepática, né? E quem tem cirrose hepática, 30% tem uma chance de evolução para o carcinoma hepatocelular. Quando a gente fala da cirrose hepática, quais são os fatores de risco principais para ela? Então, a gente tem a infecção do vírus B e do vírus C, que levam à cirrose hepática, que, consequentemente, pode levar ao carcinoma hepatocelular. E qual que é o outro fator de risco para a cirrose, gente? Alcoolismo crônico. Então, quando a gente tem perfis epidemiológicos dessa forma, a gente tem que rastrear esse paciente para o hepatocarcinoma. Além disso, existem outras condições que podem levar ao hepatocarcinoma. Então, chama a atenção da esteatohepatite não alcoólica, a famosa síndrome NASH, que está relacionada à obesidade. Então, a gente tem um surto, né, mundial da obesidade. Então, o que acontece? É aquele fígado esteatótico, que ele começa a sofrer uma degeneração, ele começa a ficar com esteatohepatite, que vai evoluir para cirrose, que pode evoluir para o câncer de fígado. Além disso, né, em menor grau, a gente tem as aflatoxinas, que vem principalmente, né, de alimentos como o amendoim. Essas toxinas, elas produzem mudança de conformação no fígado, que podem produzir câncer. E a doença de Wilson, gente, que é uma doença de metabolismo do cobre. Ela é extremamente rara e geralmente também leva o indivíduo a desenvolver o hepatocarcinoma com uma faixa etária bem mais jovem do que o habitual. Bom, então a gente tem um quadro clínico variado, né? Geralmente a gente também só acaba descobrindo quando o paciente tem uma doença mais avançada, ou seja, ele tem uma massa abdominal em hipocôndrio direito, perda de peso, dor abdominal de baixa intensidade, né, na localização do fígado. A icterícia aqui, né, gente, não vai ser por síndrome obstrutiva, mas por insuficiência parenquimatose em primeiro lugar, ou seja, o fígado, né, não está insuficiente, ou invasão e compressão das vias no hilo hepático, ou por hemobilia. O que é hemobilia, gente? É sangramento dos ductos biliares. Então, o tumor, ele faz uma comunicação com o ducto desse, tem a famosa necrose tumoral, que é um sangramento do tumor. Então, o paciente, ele abre um quadro de hematêmese. Quando o endoscopista vai fazer, né, a investigação, ele vai ver aquele sangue saindo da ampola de Vater. Então, se tem uma imagem de nodulação no fígado, a gente associa que aquilo ali pode ser uma hemobilia devido a tumor maligno, né? Então, aí, a gente tem a questão do acompanhamento. Então, paciente com hepatite B e C é acompanhamento a vida toda, principalmente para a gente saber se ele vai entrar numa cirrose ou não. Paciente já cirrótico, gente, ou a infecção crônica pelo vírus B, sem a cirrose ainda, faça o acompanhamento com ultrassom de abdômen total, com ou sem dosagem da alfa-fetoproteína. Anota isso aí, gente. Quem é alfa-fetoproteína? É o marcador tumoral do carcinoma hepatocelular. Então, se eu tenho um nódulo, se eu tenho uma desconfiança e eu tenho esse marcador aumentado, eu tenho quase que um diagnóstico de certeza de um hepatocarcinoma. Então, diante disso, o paciente nessas condições, apareceu um nódulo, né? Fiz a ultrassonografia, tem um nódulo, dosei a alfa-fetoproteína. O nódulo é menor que 1 centímetro e a alfa-fetoproteína está normal, eu vou repetir essa ultrassonografia em 3 meses. Bom, o nódulo é igual ou maior do que 1 centímetro e às vezes sem o aumento da alfa-fetoproteína, eu vou solicitar uma tomografia ou uma ressonância para que eu entenda melhor a característica dessa nodulação. Porque, mais uma vez, gente, o ultrassom não é um exame ruim,
mas depende do radiologista. E, geralmente, esses radiologistas, eles têm uma especialização em hepato biliar, ou seja, né, eles são mais especializados em veias e imagens de fígado e vias biliares. Então, por isso que esses pacientes também, a gente não pode deixar que eles façam exames em qualquer lugar. A gente tem que dar uma orientada para que eles procurem um serviço de radiologia que tenha alguém com experiência, porque senão pode até atrasar um diagnóstico nosso e a gente deixar de ofertar um tratamento em fase precoce. Bom, gente, aqui tá bem feinho, né? Mas, na verdade, esse quadrinho que os senhores estão vendo, eu joguei num programinha para fazer uma tradução, mas ele vem desse quadrinho aqui, que é o LIHADS, né? Então, assim como a gente tem o BIHADS, a gente tem o LIHADS, né? Li de liver, em inglês. Então, a gente tem uma classificação radiológica de todo o nódulo hepático que a gente encontra. Então, a gente vai, né, grosso modo, né, lá se comparando com a mama, saber se esse nódulo hepático ele é benigno ou se ele é maligno. Então, o LIHADS 1, a gente entende que ele é definitivamente benigno. Ou seja, a observação daquele exame de imagem, e aqui eu chamo a atenção para quais? Tomografia e ressonância. Por quê, professora? São os melhores para caracterização. Então, no LIHADS 1, gente, as características elas são bem orientadas de ser uma doença benigna. Ou, às vezes, né, é um nódulo que desaparece no segmento na ausência de tratamento. Então, não fiz nada, só fiz aquele acompanhamento conservador. 1 ano depois, esse nódulo sumiu. Então, era uma coisa 100% de certeza de benigno. O LIHADS 2, a gente já se classifica como provavelmente benigno, né? Tem uma alta probabilidade, né? Mas não chega a fechar 100% de certeza que aquilo ali é benigno. Então, às vezes, eu vou ter que repetir esse exame daqui a 6 meses para a gente poder entender do que se trata. LIHADS 3 é um risco intermediário para o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular. Então, tem uma probabilidade de ser tanto carcinoma hepatocelular como uma doença benigna. Então, aqui, né, essa observação ela não satisfaz os critérios para as outras categorias LIHADS, tanto LIHADS 1 e 2 e até mesmo LIHADS 4 e 5. O LIHADS 4, gente, provavelmente é um carcinoma hepatocelular. Só que eu ainda não fecho 100% de certeza. E aqui, gente, que eu já começo a pensar em quê? Biópsia hepática, ou seja, tirar um pedacinho desse nódulo para saber do que se trata. LIHADS 5, todas as características da imagem me levam a ter a certeza que é um carcinoma hepatocelular. Então, só me resta o quê? Realmente colher a biópsia para dar a certeza do histo patológico e a gente fazer o estadiamento desse paciente e conseguir ofertar a cura para ele. Ainda temos uma variação do LIHADS, que é o LIHADS 5V, no qual a gente vê, né, características de ser 100% de certeza de um hepatocarcinoma e, infelizmente, ele já tem uma invasão de veia porta, né? Então, aí a gente já imagina que é um estadiamento 4, no qual a gente vai ter que ofertar um tratamento paliativo ao paciente. Além disso, pessoal, eu tenho esse LIHADS M aqui, que provavelmente é uma entidade, né, maligna, é um tumor maligno, porém ele não tem característica para o carcinoma hepatocelular. E aí a gente vai pensar em quais? Nas metástases de outros sítios primários de câncer, tá? E a gente ainda, né, tem a classificação do LIHADS, que é o tratamento, né, é o segmento em 5 anos desses pacientes que tiveram hepatocarcinoma, conseguiram ser tratados, e aí a gente vai observando, né, se eles vão continuar sem o tumor ou se existe uma chance de recidiva loco-regional. Então, para quem prefere, pessoal, ler em inglês, que às vezes, né, a tradução não ficou boa, eu deixei aqui em inglês para quem prefere. Então, diante disso, né,
lembrar o que eu falei, às vezes não deu tempo de anotar. O LIRADS 1 e 2, faço rastreamento semestral. Ou vai sumir, ou vai se transformar em alguma coisa. Por exemplo, no LIRADS 3. Se é 3, eu vou rastrear em 3 meses. Do LIRADS 4 e 5, provavelmente hepatocarcinoma e definitivamente um hepatocarcinoma, respectivamente. Então, 4, eu faço logo a biópsia, ou rastreio em 3 meses, mas nesse caso é melhor você já biopsiar. E o 5, a gente já começa a tratar como hepatocarcinoma mesmo. Aqui a imagem, pessoal, da ressonância, né? A gente vê, se vocês se recordam dos tumores benignos, o hepatocarcinoma é bem diferente, ele é bem feio, ele é muito heterogêneo, sempre tem um foco de calcificação estranho, e a gente tem uma história, às vezes, de infecção por vírus B ou C, né? História de hepatite, é um paciente que já é cirrótico, ou ele possui uma outra condição que é um fator de risco para o carcinoma hepatocelular. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um casinho clínico aqui, isso é uma imagem de ressonância magnética. Então, a gente tem um paciente do sexo masculino, 61 anos, apresentando hepatopatia crônica por vírus C. Então, a gente tem 2 nódulos no segmento 8, né, que são as setas propriamente ditas, e um nódulo maior no segmento 6, que é só a cabeça da seta, tá aqui embaixo aqui, todos com realce na fase arterial, lavagem na fase de equilíbrio e sem impregnação na fase hepatobiliar, caracterizando carcinoma hepato, né, celular. Por que, gente, que não acontece essa impregnação por contraste quando se trata do hepatocarcinoma? Porque dentro do tumor, gente, o hepatócito já morreu. Então, se o hepatócito morreu, ele não vai pegar o primoviste, que é o contraste hepatoespecífico. Então, é por isso que a gente vai saber diferenciar quando é maligno dos outros tumores benignos, que a gente tem hepatócito que ainda está vivo, só que ele está anômalo, ele está hiperplásico. Então, isso que é a grande sacada que a gente consegue diferenciar muito bem pelos exames de imagem, questão dos tumores benignos e malignos do fígado. Aqui, pessoal, né, tabelinha em cima de tabelinha, né, então a gente tem essa classificação de Barcelona, né, que é um estadiamento e, né, a questão do prognóstico e a questão do que a gente vai fazer de tratamento para esses pacientes. Então, aqui eu deixei a tabelinha em inglês, para quem prefere ler, que às vezes não confia muito na tradução. E aqui eu fiz aqui a gambiarra com o programa que eu achei, para a gente poder colocar em português essa tabela. Não sei se vai ajudar os senhores. Então, a gente tem aquele hepatocarcinoma, que a gente conseguiu fazer um diagnóstico numa fase muito precoce, tá? Isso aqui, gente, não é solteiro, aqui é nódulo único, tá? Então, eu tenho um único nódulo menor do que 2 centímetros. E a classificação de Child-Pugh A, para quem não se recorda, dá uma leitura depois, né, lá na matéria de gastroenterologia. Essa classificação de Child-Pugh, gente, ela vai ser muito específica para o paciente que tem insuficiência hepática. Geralmente é a galera que apresenta cirrose. Então, a gente tem o A, o B e o C. Geralmente, o A e o B é aquele paciente que está controladinho. E o C é aquele paciente que tem um descontrole da sua insuficiência hepática, que já dificulta um pouco a gente para manejar o tratamento. PS é o quê? É pronto-socorro? Não, gente. É performance status do paciente. Então, quanto mais próximo de 0 ou 0, mais saudável é o meu paciente. Então, isso é muito importante, principalmente se eu penso numa cirurgia. Olha só o primeiro slide que a gente falou de hepatectomia. São cirurgias de grande porte. O paciente perde muito sangue. Então, a gente precisa de uma saúde basal para a gente poder operá-lo. Então, é um paciente com possível candidato para transplante de fígado. Por que transplante de fígado? Se é um paciente com cirrose e ele tem um hepatocarcinoma, a gente pode curar 2 doenças em uma.
Então, a gente pode ofertar o transplante de fígado para ele, que aí a gente resolve 2 em 1. Não é um candidato para o transplante, a gente vai fazer a ablação desse tumor. Daqui a pouco a gente vai saber o que é ablação. A gente coloca, a gente cateteriza esse tumor e coloca altas temperaturas para que haja necrose dessas células malignas. E com isso, esse tumor até diminui de tamanho. É um possível candidato? Então, o que a gente vai avaliar? A questão da hipertensão portal, a hiperbilirrubinemia. Teve aumento? Vou ressecar esse tumor, já que é um tumor único. Bom, fase inicial, né? O paciente tem um nódulo único ou 3 nódulos de até 3 centímetros. Presta atenção que isso aqui, gente, é o famoso critério de Milão. E isso é um critério utilizado para colocar o paciente do hepatocarcinoma dentro da fila do transplante hepático. Então, se ele tem só um nódulo, vai ser a mesma coisa que eu acabei de ler da fase precoce. Tem 3 nódulos de até 3 centímetros, tem associação com doença? Não, faço transplante. Tem outras comorbidades, às vezes graves, né, que vai fazer com que esse risco cirúrgico seja aumentado. Então, eu vou fazer a ablação desses 3 tumores aqui. Além disso, né, lá no nódulo único, a pressão portal e a bilirrubina está normal, eu vou seguir essa parte aqui do organograma. Fase intermediária da doença, e eu possuo múltiplos nódulos de hepatocarcinoma. Aqui também eu já tenho uma classificação de Child A até B, e ainda um performance status de 0. Aí eu posso fazer a quimioembolização. O que é quimioembolização? É isso mesmo que vocês pensaram. A gente vai cateterizar uma artéria, vai chegar até o tumor, e a gente vai jogar quimioterápico dentro do tumor e vai fazer uma escleroatrofia da artéria que nutre ele. Então, por que é importante a quimioembolização arterial no câncer de fígado? Primeiro, vai matar a célula neoplásica e vai diminuir o tamanho do tumor. Então, quando tem essa diminuição, o resto do fígado que está saudável, ele hipertrofia. E para que eu quero um fígado hipertrofiado? Porque se esse paciente fizer um downstaging, ou seja, ele descer de estadiamento, eu vou conseguir tirar só uma parte pequena desse fígado. Ok, pessoal? Conseguiram entender a linha de raciocínio? Ou vocês estão dormindo sexta-feira depois do almoço? Tá indo. Falou então, pessoal. Então, vamos lá. No estágio avançado da doença, pessoal, a gente já sabe que o negócio fica mais complicado, né? Aqui a gente já pode ter aquele Liradis V, né? V de veia. Então, invasão portal já dificulta a gente com tratamento curativo, que é, né, o cirúrgico. E aí a gente também tem que avaliar a questão de envolvimento extrahepático. Então, quando a gente fala de hepatocarcinoma, é muito comum a gente ter carcinomatose peritoneal, que às vezes, gente, lá na tomografia de estadiamento, a gente não consegue ver. Então, por isso que eu sempre lembro, né, os senhores, a questão da laparoscopia. Que a laparoscopia, gente, ele é um exame minimamente invasivo, né? Você consegue ver o peritônio e saber o grau de extensão da doença. E às vezes é um paciente que tem até um Child A até B, mas aí o performance, status e saúde já começa a decrescer um pouquinho, né? 1 e 2 significa que a saúde do paciente já está um pouco decadente. E aí a gente tem esse sorafenib, né? Para quem não sabe, está dentro do que a gente tem hoje de imunoterapia, que está crescendo, né? Para o tratamento de diversos tumores malignos intraabdominais, e o fígado também foi abençoado de ter uma pesquisa para a imunoterapia dele. E na fase terminal, né, pessoal, ou aquele paciente que é um Child Pug C, ou seja, extremamente descompensado da insuficiência hepática, e já um performance status muito ruim, né, 3 ou 4,
Esse BSC é uma sigla em inglês, mas vai ser aquele Basic Life Support, né? A gente faz um tratamento paliativo e busca dar uma qualidade de vida para esse paciente, resolvendo algumas questões, né, de sintomáticas para ele se sentir mais confortável. Então, pessoal, quando eu falo, né, de tratamento, vai depender. Pode fazer uma ressecção parcial, lobectomia, hepatectomia ou até mesmo transplante hepático, né? Acabei de falar da laparoscopia, ela é um exame de estadiamento também, principalmente para a gente ver a questão de carcinomatose peritoneal. E a indicação e a programação cirúrgica, gente, dependem de muitos fatores, né? Tamanho e número de lesões, a existência de hipertensão portal, que aí a gente já leva esse paciente para a fila de transplante, presença de varizes esofágicas ou gradiente de pressão venosa maior que 10, ou seja, aquele descontrole, né, da cirrose, o score de Child-Pugh, invasão venosa, presença da linfadeneupatia em hilo hepático, celíaco, que já é invasão, né, à distância, e o tamanho do fígado remanescente. Ou seja, quando eu faço a decisão cirúrgica, eu tenho que deixar pelo menos 40% de fígado saudável, que é o que um ser humano aguenta viver. Para isso, a gente tem, né, como melhorar isso daí. Então, aos pacientes que eles não possuem cirrose hepática, a gente acaba decidindo apenas pelo ato cirúrgico. Já naqueles que possuem, às vezes a gente vai optar pelo transplante. Por qual, né, iniciativa, gente? Trata as duas doenças. Então, o transplante, né? Quais são os candidatos para o transplante? Aquele que tem bom performance status, é um child A ou B, e aqueles que são inclusos nos critérios de Milão. Tem um nódulo único de até 5 centímetros ou até 3 nódulos de até 3 centímetros, tá? O fígado remanescente, pelo menos 40%, é fundamental. E aí, gente, eu vou relembrar de quem? Quimioembolização. Por quê? Eu vou embolizar o tumor, jogo quimioterápico dentro dele, e vai passar de 4 a 6 semanas, depois a gente faz novos exames de reestadiamento, e a gente percebe que o fígado que sobrou sem doença, ele fica hipertrofiado. Então, às vezes, aquele paciente que estava no estadiamento 3, ele faz o downstaging, a gente pode fazer uma hepatectomia nele. Então, a gente tem como fazer esse manejo através da quimioembolização arterial. A ablação com radiofrequência, né, que apareceu logo no estadiamento 1. É uma técnica percutânea que a gente introduz uma agulha no tumor e vai proporcionar temperaturas maiores que 60 graus Celsius, ocasionando a morte das células, né? E isso geralmente a gente oferece para pacientes não candidatos à ressecção ou transplante. Calma aí, gente, que essa ablação não é para o paciente que já é um estadiamento avançado. Não candidata a ressecção, que às vezes ele tem um nódulo pequeno, e não candidata a transplante, porque às vezes ele não é cirrótico, ok? Quimioembolização, gente, isso é uma coisa que é maneira demais da conta, é muito bacana essa técnica aí. Então, a gente usa as esferas de quimioterapia, que emboliza a artéria que nutre o tumor, associando a necrose isquêmica com a citotoxicidade da droga e vai causar um maior dano ao tumor. Então, aquilo ali costuma murchar e vai, né, prover a hipertrofia do fígado saudável. Então, né, fora dessa esfera de tratamento visando a cura, a gente ainda tem a oferta das terapias quimioterápicas paliativas, e hoje a gente tem a questão das terapias-alvo, que é com sorafenib, que foi desenhado mais para a questão do fígado, e tem estudos mais atuais de imunoterapia com esse palavrão aí, né, com pembrolizumab, tá certo, pessoal? E agora, né, saindo da questão do tumor primário, a gente já vai falar dos tumores secundários, e quando a gente fala nessa questão, a gente vai focar basicamente na metástase hepática coloretal. Né? Por quê? O câncer coloretal é um dos tumores malignos que a incidência está aumentando muito, já é hoje a terceira neoplasia mais frequente no nosso país,
e a problemática, né, com a mudança da epidemiologia. Então, antigamente, a gente via esse tipo de tumor em pacientes acima de 50 anos e hoje está até mais comum em pacientes abaixo dessa faixa etária. A gente sabe que, né, a pior sobrevida geralmente são naqueles pacientes cujas metástases estão bilateralmente, tanto do lobo esquerdo quanto do lobo direito do fígado, maiores que 5, e quando surgem em menos de 1 ano do diagnóstico, né, do câncer coloretal primário. Então, aqui a gente tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, doença pulmonar de baixo volume. Hoje não é mais uma contraindicação das ressecções hepáticas. A doença intraabdominal extrahepática, a gente pode fazer as metastatectomias, principalmente se tem carcinomatose peritoneal. A gente pode fazer, né, descascar todo o peritônio para a gente poder tirar a doença. E é interessante que, quando a gente fala de câncer coloretal, a gente aprendeu que é o adenocarcinoma, que é um tumor muito agressivo. Mas, conforme os anos se passaram, as pesquisas evoluíram nesse tipo de tumor maligno, o câncer coloretal hoje é um dos poucos cânceres malignos do ser humano que a gente está conseguindo cronificar. O que significa? O paciente ele fica com a doença, mas dificilmente ele vai vir a óbito por causa dela, né? Então, a gente tem um exemplo que a gente está observando e acompanhando, que é até da cantora Preta Gil. Então, ela já tem, acho que, 3 anos de segmento, ela tem a doença avançada por causa do câncer colônico, e ela está aí. Então, é uma doença que conseguiu ser cronificada. Então, por isso que dos outros tumores que vocês estudaram o período todo, a gente, né, parava em certo estadiamento para ofertar a cirurgia. E no câncer colônico, quando a gente tem a metástase dele, a gente vai operar as metástases deles também, tá? E aqui a gente tem a questão, né, do tratamento neoadjuvante, que é um forte preditor de sobrevida nas lesões metastáticas do câncer coloretal. Então, o paciente que é diagnosticado com câncer colônico e às vezes opta-se por fazer até a terapia neoadjuvante, principalmente no câncer de cólon e reto alto, igual a gente estudou na N1, a gente sabe que o desfecho lá na frente, se esse paciente vier até a metástase hepática, acaba sendo melhor. Então, tudo depende do estadiamento do tumor primário, que é o câncer coloretal. A gente pode fazer biópsia guiada por ultrassom, devido às lesões suspeitas. Tomografia, né? Geralmente, né, lá no estadiamento do câncer colônico, a gente vê, né, o corpo como um todo, então vai ter o PET scan, tem ressonância também, e a gente vai olhar bastante para o fígado, que é uma sede extremamente comum de metástase desse câncer. O PET scan pode identificar lesões ocultas no peritônio, aumento na recorrência, e vai ser indicado no planejamento das ressecções hepáticas de lesões metastáticas metacrônicas, ou seja, né, mais de uma lesão ao mesmo tempo. Aqui, pessoal, um caso clínico, a gente tem um paciente do sexo masculino, 70 anos, apresentando câncer de cólon e múltiplas metástases em hipossinal em T1, leve hipersinal em T2, hipovasculares e com restrição à difusão. Então, na fase hepatobiliar, o parênquima hepático se impregna pelo contraste e fica hiperintenso. E, mais uma vez, gente, os implantes metastáticos, eles não contêm hepatócitos funcionantes. Então, eles sempre ficam hipointensos, tá? Então, esse contraste, gente, é que é o fundamental. Então, se ele não fica coradinho, isso significa que dentro dessa tumoração que está sendo vista, o hepatócito morreu. E ele só morre quando tem uma transformação maligna, tá? Bom, então, 60% dos pacientes, né, que apresentarão doença metastática, 80% serão irressecáveis, que geralmente, né, são metástases múltiplas, mas nem tudo está perdido, né? Às vezes ainda dá para a gente fazer alguma coisa. Então, a gente tem 3 tipos de abordagem quando a gente pensa em metástase hepática. Primeiro é a clássica.
Então, a gente resseca primeiro o tumor primário, posteriormente, a gente vai tratar as metástases hepáticas, a gente faz uma abordagem sincrônica, que a gente resseca o tumor primário e a metástase hepática ao mesmo tempo. Isso não é muito feito, por quê? Principalmente no câncer colônico, a gente costuma diagnosticar esse paciente na urgência e na emergência, ou seja, quando ele faz uma obstrução tumoral. Então, não dá tempo da gente fazer aquele preparo como a gente deveria. E outra, pessoal, é um paciente que tem que ter um performance status de saúde muito bom para aguentar uma cirurgia de grande porte de 2 lugares ao mesmo tempo. E olha só, gente, que loucura. A gente tem a abordagem reversa ou liver first. A gente trata a metástase hepática primeiro e depois que a gente vai operar o tumor primário. Muitas das vezes, para a gente poder fazer essa abordagem reversa, o que a gente vai fazer? A quimioterapia neoadjuvante, visando o tumor primário. Então, por exemplo, o paciente tem um tumor colônico e decidiu se fazer pela quimio neoadjuvante, então a gente faz ela, vê se esse tumor vai diminuir, espera umas 4 semanas e começa a operar a partir do fígado. Tem também a questão da quimioembolização intraarterial, então naquelas metástases maiores que 5 centímetros, que não seriam candidatas nem a cirurgia nem a ablação, e isso aqui é muito bacana, porque a gente faz um tratamento eficaz, né, intralocal e minimamente invasivo, que isso vai ser feito lá na hemodinâmica, então a gente não precisa operar o paciente, e, né, naquele acompanhamento com 5 anos, a gente vai usar o CEA, que é o carcinoma antígeno embrionário, que é o principal marcador tumoral do câncer colônico. E, pessoal, né, só uma frase aí de efeito moral para animar os senhores. E, gente, assim como a gente tem na aula, né, normal, eu vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês, né, saírem de estarem sentados, eu também beber uma água,